Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Cadê o Sentido? E hoje eu e a Gabi estamos aqui presencialmente, porque ela veio me visitar em Floripa. Então, para quem tá no YouTube, tá nos vendo aqui juntas, ao vivo e a cores. Coisa boa. Muito feliz de estar aqui. Muito bem, qual é o nosso tema de hoje, Gabi? Hoje a gente vai falar sobre valores. Muito bem. Inevitável a gente falar de valores quando a gente vai falar de vida significativa. Talvez seja o aspecto mais central de a gente falar de uma vida com mais sentido. E hoje a gente vai trazer exemplos práticos e também algumas ferramentas que te ajudem, tu que está nos assistindo ou nos ouvindo, a descobrir os teus próprios valores. Então hoje a gente vai ter um pouquinho mais de uma questão prática, né? De como a pessoa pode descobrir os seus e não tanto só escutando as nossas histórias, né? Então vai ser um formato um pouquinho diferente. Isso, e também, como sempre, a gente traz reflexões, mas também a ideia é trazer... Inclusive, a gente tem um bônus, né, Gabi? Tu quer compartilhar o que é que a gente preparou pro pessoal? Então vai ter um e-book muito especial, feito pela Camila. Não, a gente vai fazer juntas, né? Eu tenho esse material pré-pronto, né? Mas a gente vai fazer ele juntas. Ele vai ter um toque, então, das duas. Totalmente. E vai ser um e-book muito de um passo a passo para a pessoa descobrir os seus valores, com perguntas bem específicas e um exercício, mesmo que ao final tu vai ter identificado quais são os teus 4 principais valores. E eu acho que é bom reforçar que é muito importante a gente testar, né? Fazer o exercício, mesmo que na primeira vez não faça muito sentido, tentar aplicar isso na prática, porque pra mim, assim, foi uma coisa que o exercício ele foi fazendo sentido com o tempo. Sim. Eu acho que a gente vai descobrindo novas camadas também dessa temática, mas é algo, eu vejo como algo muito divisor de águas. Muito. Talvez a gente possa já começar trazendo, né, como é que foi isso pra gente. A gente quer trazer a importância desse tema também, mas começando assim, trazendo por mim, o primeiro contato com essa forma prática de acessar os meus valores foi através daquele livro que eu já comentei até em outros episódios, que é O Propósito da Sua Vida, né, do Michael Losier. E no livro ele fala de necessidades. Como é que ele fala? Necessidades de satisfação? Eu acho que é esse o termo que ele usa e que na psicologia a gente fala de valores, mas é um exercício muito prático. E o contexto que eu estava vivendo naquele momento eu estava morando em Porto Alegre, atendendo como psicóloga e tinha coisas me inquietando, coisas me angustiando e eu não conseguia identificar que coisa... Ó, a geladeira voltou à sinfonia. Ela gosta de fazer os seus estalos, fazer sua aparição no podcast. Pra quem tá no YouTube também tá vendo a Xinga lá atrás descansando, mas assim, fazendo a sua participação. Mas retomando, era uma situação em que eu tava em Porto Alegre, né, a minha cidade natal, tava com o meu consultório recém-montado, com pacientes de psicoterapia, fazendo algo que a princípio eu tinha escolhido, que eu quis muito, e uma angústia se apresentou, né? Uma inquietação, um incômodo, e aí vinha o quê? A culpa. Por que eu tô me sentindo desse jeito se eu tenho tudo? Se eu conquistei exatamente tudo que eu tinha planejado para mim? E eu acho que quando a gente não entende o que tá faltando, esse sentimento de culpa, ele é muito presente. Percebe, Gabi, também dessa forma? Muito, e a culpa e uma dificuldade de nomear o que tá faltando. Exatamente. É aquela coisa assim, falta uma coisinha, assim, vontade de comer não sei o que, sabe? Perfeito. É a falta de clareza, né? Exatamente. E quando a gente não tem clareza, também pra gente entender qual é a importância de a gente estar falando desse tema, é que quando a gente não tem clareza dos nossos valores e do que é importante pra gente, a gente não sabe fazer escolhas tão assertivas. A gente não consegue identificar tão bem assim quando algo nos incomoda e a gente também não sabe se direcionar para o que nos satisfaz. Então, nessa época, eu tava me culpando muito. Ai, meu Deus, eu deveria estar feliz. Exatamente. Eu me sentia super culpada e super confusa também. E aí, quando eu fiz
o exercício, esse do livro, e depois eu descobri outras ferramentas também da terapia de aceitação e compromisso, especialmente, que falam muito da própria psicologia positiva e que me ajudaram a ter ainda mais clareza desses valores. Então, os meus 4 principais valores são liberdade, conexão, diversão e criatividade. Então, eu fui entendendo naquele contexto como é que estava faltando cada uma dessas coisas. Eu vou dar alguns exemplos de valores, assim, eu também sinto o valor da liberdade, isso é muito importante para minha vida. Conhecimento é para mim muito importante, coisas que agreguem conhecimento, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. Estabilidade é um valor. Às vezes vocês vão ver que os valores eles entram em conflito um com o outro. Porque, por exemplo, eu tenho liberdade, mas eu também tenho estabilidade. Então eu não posso fazer mudanças vida louca. Isso me angustia. Porque então, e eu também não posso ter uma estabilidade com coisas que me prendam. Então é aquele equilíbrio, assim, acho importante a gente ir dando nome para os valores, porque às vezes a gente fala, valores pessoais. E talvez fique, para quem nunca entrou em contato com isso, tá, mas o que são valores, né? Porque a gente tá falando de valor financeiro, né? A gente tá falando valores pessoais. Então acho legal a gente ir falando para as pessoas poderem indo entender e refletindo já sobre si mesmas, né? A gente também pode nomear valores como necessidades emocionais, talvez. Eu gosto também desse termo. E é legal a gente saber disso para a gente validar que são necessidades tão importantes quanto as nossas necessidades físicas. Então eu sempre falo assim, até para os pacientes, assim, quando eu trago esse exercício ou quando a gente faz em psicoterapia esse hábito de identificar os nossos valores, é entender, tipo assim, tu não te culpa por ter fome, tu não te culpa por precisar tomar água. Por que tu te culpa, então, por ter os teus valores e as tuas necessidades emocionais exatamente da forma que tu tem? Então, se tu tá numa situação que tá te incomodando muito e daqui a pouco tu percebe que é porque tá faltando, por exemplo, no meu caso, quando eu tava só atendendo como psicóloga, faltava bastante a questão da diversão e da criatividade, que foi daí onde eu fui encontrando outras formas de usar isso, tendo projetos criativos para além da minha função de psicóloga que supre outras necessidades, mas a questão da criatividade e da diversão é algo que eu posso colocar, por exemplo, no podcast que a gente está fazendo aqui, nos vídeos do Arte Sentido, das meditações guiadas, escrevendo livros de romance. Então, é descobrir que isso aqui pode até estar bem, mas tem outras coisas que eu também preciso satisfazer. E eu acho que dentro dessa ideia de ter o podcast, eu também me identifico com isso, né? Quando eu comecei a escrever mais posts, assim, né? Que eu colocava nas redes sociais e tudo, pra mim tem 2 valores que entram, que é a questão de contribuição pro mundo. Perfeito. Porque eu lembro de tu falar, na clínica fica eu e a pessoa, e eu sei que eu tô contribuindo muito pra vida dela, mas eu também sinto falta de um alcance maior de outras pessoas. Eu lembro de a gente falar sobre isso, né? Muito. E também acho que de conexão, né? Conexão com o mundo e com as outras pessoas, porque tu se conecta com uma pessoa, e isso é muito incrível, eu sou apaixonada por isso, pelo meu trabalho, mas também é legal se conectar de outras formas, né? Então, às vezes tu posta alguma coisa que vem do seu coração e várias pessoas comentam, e nossa, eu também sinto isso, é uma outra forma de estar conectado, né? Exatamente. E nossa, como eu me culpei mesmo nessa época por achar que tinha que ficar fechada em uma coisa e isso não me permitia explorar outras. Aí veio a questão de Porto Alegre também. Me faltava muito a questão da conexão, porque conexão para mim é muito uma questão de conexão comigo mesma, conexão muito profunda com os outros e conexão com a natureza também, com o divino, com o mundo. Então, em Porto Alegre eu sentia muita falta de conexão com a natureza. Então, isso me permitiu também muito a mudança para Floripa. Então, olha quantas mudanças foram feitas a partir dessa identificação de, em primeiro lugar, me permitir ser desse jeito, me permitir, porque eu não escolhi. Minha vida seria mais fácil se eu não tivesse necessidades tão altas de diversão e criatividade. Mas é o que veio, né? Então, vamos usar isso da melhor forma possível. E um ponto muito relevante que é quando a gente vive os nossos valores, a gente para de brigar com a gente mesmo, é quando a pessoa começa a brilhar. É quando ela começa até a chamar atenção, tipo, nossa, como tu tá bem, né, como tu tá feliz, ou até assim, a vida flui melhor, o trabalho flui melhor, tu consegue fazer movimentos que antes pareciam pesados
E a gente sempre fala isso com relação aos projetos que a gente faz juntas, né? Olha quanta coisa que às vezes a gente considerava chata para outras coisas, né? Coisas mais logísticas, como tá fluindo, né? Então não é uma coisa onde não vai ter desafios, mas a gente parece que tem gasolina, tem força para lidar com esses desafios, porque os valores estão dentro daquela ação, né? Porque se a gente for também para um olhar mais aprofundado, não é à toa que a gente vem com os valores que a gente vem, com as necessidades emocionais que a gente vem, e nem com os talentos e dons que a gente vem para o mundo. É porque isso precisa estar a serviço da gente mesma e do mundo também. Em outro episódio a gente pode falar um pouquinho mais sobre talentos, sobre dons, sobre forças de caráter, usando também a psicologia positiva, né? Sim, e essas características às vezes a gente esconde, né? Porque se sente diferente, né? Porque, nós duas psicólogas, né? A gente deveria gostar de coisas desse jeito, atender assim, assim, assim. E aí a gente se apaga. Então, como é importante não esconder essas características, buscar as pessoas semelhantes e se permitir viver isso, porque é muito recompensador, né? Sim, diversão e criatividade, por exemplo, me pareciam muito opostas ao exercício da profissão de psicóloga. Problemas, né? Problemas, tu tem que ser séria para mostrar credibilidade. Tu não pode escrever um livro de comédia romântica adulta, né? E aí a gente vai descobrindo essas outras formas. E uma coisa que no livro, no propósito da sua vida, do Michael Ozier fala, que eu acho extremamente importante, é o quanto ele valida a gente ter essas necessidades da forma que a gente tem, e ele nos ajuda a identificar os incômodos que a gente tem, dizendo assim, se uma situação te incomoda, ela te faz mal, mesmo que tu não saiba nomear, mesmo que a princípio pareça que deveria estar tudo bem com aquela situação, se tu não tá bem com aquela situação, é porque tá ameaçando algum ou alguns valores que são extremamente importantes para ti. Se tu tá numa situação que tu te sente muito bem, tá preenchendo algum ou alguns valores teus. É importante também a gente dizer que a vida não é a gente conseguir o tempo todo preencher todas as nossas necessidades emocionais. O mundo não funciona dessa forma, mas que a gente consiga, inclusive, colocar numa lista de prioridades e entender quais são os contextos, como é que a gente pode se colocar em contextos que satisfaçam mais essas necessidades e ameacem menos. Até porque, embora a gente não tenha escolha de tudo que acontece, e isso acho que é muito claro para nós duas, né? Essa sensação de que não tá o tempo todo acontecendo. O mundo não tá aqui para te agradar, né? A vida não tá acontecendo para te agradar, ela tá trazendo as situações que precisam vir à tona. Mas a gente ainda assim tem poder de escolha, né? E aí o que eu vejo é muitas vezes as pessoas não colocando na sua vida coisas que elas poderiam colocar porque elas não têm clareza. Isso. Então, às vezes, são pequenas mudanças no cotidiano que parecem às vezes bobas, mas que vão fazer muita diferença desde as escolhas maiores, né? Então, profissão, relacionamento. Mas a gente pode exercitar isso nessas coisas pequenas, né? Então, assim, o meu ritmo para comer tem a ver com os meus valores. Os programas que eu faço para me divertir no final de semana tem a ver com os meus valores. Então, tudo isso, a forma como tu vive as relações, por exemplo, tu também tem necessidade de conexão bem alta, né, Gabi? Valor de conexão bem alto. E vou trazer, assim, exemplos práticos meus, tu vai trazendo os teus também, para que a gente veja isso mesmo bem aplicado, assim, na realidade, né? Então, por exemplo, vai passar um avião, tá? Não sei se vai pegar no áudio, mas enfim. Meus dois principais valores lá daqueles 4, né? Liberdade e conexão. Então, por exemplo, como que isso se aplica às minhas relações? Eu preciso de amizades que entendam que às vezes eu não vou estar 100% do tempo disponível. Então, às vezes eu vou precisar do meu espaço, que tem ali a ver com liberdade, né? Eu não tenho relações em que as pessoas estão me demandando assim o tempo todo. Simplesmente não tenho essas relações, porque respeita, né, esse valor de liberdade. E conexão. Então, entender esse valor de conexão explica por que eu não consigo ter assuntos rasos, relações rasas, e sempre que eu me percebo incomodada com algumas relações, eu vou ver que
ou tá ameaçando esse valor de liberdade, ou esse valor de, muitas vezes, esse valor de conexão. Então, tu também não te culpa mais tanto por precisar de profundidade, por não querer ficar no raso, por não se satisfazer com isso, né? E dá uma tranquilidade quando a gente precisa estar nesses lugares, porque isso também faz parte da vida, né? Aham. Então, às vezes, essa conexão mais superficial, um evento social que não é bem o que a gente gostaria que fosse, mas tu não se sente mais mal daqui a pouco por não estar se divertindo tanto, tu entende? Ah, isso aqui não é bem pra mim, mas faz parte da vida, né? Então, às Sim. vezes, faz parte a gente ir pra esses eventos até pra estar perto das pessoas, porque daqui a pouco uma pessoa com quem tu se relaciona pra ela, aquilo é importante, um amigo teu, né? Uhum. Então, acho que também libera um pouco pra gente não se sentir estranho, né? Então, eu posso me sentir assim e posso ocupar esses lugares, tá tudo bem. Perfeito, perfeito. O problema é quando esses lugares viram a regra e não a exceção. É, a pessoa só. Exato, porque a pessoa que também não entende, ou quando a gente não entendia que isso era um valor tão importante para nós, essa profundidade. Não que a gente não saiba também, né, falar de assuntos rasos em certos contextos e tal, às vezes, como tu disse, isso é importante, mas que isso não vire a regra. Porque se isso for a regra, essa necessidade é que nem uma necessidade física. Se tu não toma água, tu fica com sede. Se tu não come, tu fica com fome. Se tu não dorme, tu fica com sono. Então, assim como essas necessidades físicas, elas vão gritar quando a gente não está satisfazendo elas, as nossas necessidades emocionais são iguaizinhas. Vou trazer um exemplo meu, assim, então, né, pensando nessa questão da profissão, né? Então, o quanto para mim essa liberdade é importante e ao mesmo tempo a estabilidade. Então, para mim é muito importante ter uma organização financeira boa, porque o meu trabalho ele me permite a liberdade, mas ao mesmo tempo ele não me dá de graça a estabilidade, né? Porque tu trabalha com consultório, então cada mês às vezes é diferente, tu tira férias. Então, eu compenso isso através de uma boa organização para me dar essa estabilidade. Porque senão ia ficar um conflito ali, né? Mas eu nunca ia dar certo com um trabalho que eu não tivesse liberdade para escolher os meus horários, liberdade para fazer da forma como faz sentido para mim, né? Então é assim que eu encontrei para jogar com, porque nem sempre a situação vai te dar de cara todos os seus valores. Às vezes tu vai ter que aprender como trabalhar essa situação para ela poder se adaptar a quem tu é, né? Pensando também em, sei lá, relacionamentos amorosos. Às vezes a gente pode ter a necessidade de segurança e estabilidade e liberdade, diversão e aventura. Então, como que eu encontro isso dentro de um relacionamento? Existem vários formatos possíveis para isso, né? E qual o valor que vai pesando mais? Eu estava conversando um dia, inclusive, com uma amiga que tem relacionamentos não monogâmicos e a gente estava trocando essa ideia e tal, porque a princípio eu me identifico como uma pessoa no momento, né? Com essa necessidade de relacionamentos monogâmicos. E aí a gente foi conversando sobre isso. Eu falei, olha, eu acho que essa necessidade minha disso tem a ver com muita necessidade de segurança, conexão e estabilidade. E ela talvez tem mais necessidade de variedade, né? De exploração. E tá tudo bem, cada um tem as necessidades que tem e como é bom identificar isso para saber escolher isso para todas as áreas da sua vida, inclusive para os seus relacionamentos amorosos, para o seu trabalho, para o seu estilo de vida, para a sua relação consigo. Tudo, né? E eu também, uma coisa que eu me senti um pouco estranha é que até a gente já comentou em outro episódio, né, que um valor para mim é crescimento. Então, por isso que eu quero ver um filme que me agregue alguma coisa. Perfeito. Ou por isso que uma diversão para mim é treinar Kung Fu, porque eu tô crescendo como pessoa, eu tô lidando com meus padrões mentais, eu tô lá penando, olhando para mim mesma, mas ao mesmo tempo eu tô me divertindo, me preenchendo, porque é um valor meu, eu sinto que eu vim para essa vida para crescer e para me desenvolver. Então eu quero aprender, eu quero tudo que puder acrescentar alguma coisa para minha vida. Então isso é diversão para mim, por causa desse valor de crescimento e conhecimento. Perfeito. Gabi, o que tu acha? O que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhadinha na nossa colinha para ver o que falou, o que faltou. Perfeito. Já falamos quase tudo, né? Eu acho que deu pra gente já introduzir, assim, esse tema, né? Falar da importância disso. E eu realmente quero defender muito essa bandeira de que as pessoas entendam os seus valores, porque isso vai trazer muita clareza, E satisfação.
muita satisfação, escolhas assertivas e aquilo que tu falou, mesmo que tu identifique os teus valores e na hora tu não consiga fazer uma mudança, pelo menos tu tá entendendo assim, tá, é isso que tá me incomodando. É isso aqui que tá faltando, me atingindo. E aí tu sai daquela coisa de se culpar, porque tu deveria estar grata, tu deveria estar feliz. Deveria gostar disso, né? Não deveria. Não deveria. Porque ninguém escolheu, né? Exato, é o que eu falei. A gente só reconhece os nossos valores. Eu escolheria valores mais fáceis. Mas então a gente quer reforçar para fechar que o nosso e-book ele vai estar no link da bio do nosso Instagram, que é o @cadê o sentido podcast. E o link para baixar o e-book também vai estar na descrição do vídeo do YouTube. E lá a gente vai realmente trazer uma contextualização de novo dessa questão dos valores e um exercício, sério, é extremamente prático. Façam, apenas façam. Apenas façam, porque ao final dele tu vai ter conseguido, não tem como não chegar, porque são realmente perguntas e respostas, tu vai preencher algumas respostas e a partir dali tu vai identificar quais são os teus 4 principais valores, as tuas 4 principais necessidades de satisfação, de realização. Veio agora, tá? Claro. Vou deixar um convite para quem fizer o exercício, mandar pra gente por mensagem os seus valores e o que sentiu fazendo o exercício, o que quiser compartilhar com a gente. Ai, legal. Eu ia gostar muito de saber. Eu também. E sabe que quando tu falou, eu me lembrei que os meus pacientes, tipo assim, 4 anos depois de ter paciente que fez comigo, parou um pouquinho o processo de psicoterapia, voltou e tinha anotado no seu computador. E aí vinha dizer, tal situação me incomodou, deixa eu voltar aqui nos meus valores. É porque atrapalhou a minha necessidade, meu valor de tranquilidade. Então, bom, só mais essa defesa aí da bandeira de novo. Ou se tiver uma dúvida, a gente também ajuda vocês lá pelo Cadê o Sentido Podcast. Acho que a gente pode dar esse auxílio também. Né? Com certeza, vai ser um prazer. Vai ser um prazer enorme. Então, a gente faz aquele básico de pedir para que quem gostou compartilhe o conteúdo, siga o nosso Spotify, o nosso canal do Spotify, se inscreva no nosso canal do YouTube, curtir e compartilhar também ajudam bastante. Eu acho que é isso, né? Muito bom. Adorei falar sobre esse tema. Adorei que tu tá aqui também em Floripa, satisfazendo as nossas necessidades de conexão e de diversão, de criatividade. É isso aí. Então tá, gente, a gente se vê nos próximos episódios. Um beijo grande, até mais.